Olá! Então, hoje nós vamos trabalhar de fato com as soluções de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, usando o método do gráfico. Na aula passada, então, eu falei dessa questão desafio. Em um quintal, há galinhas e coelhos, há 7 cabeças e 22 patas. Quantas são as galinhas? E os coelhos? Para desvendarmos aí essa questão, eu apresentei duas possibilidades, aliás, três possibilidades para vocês na aula passada. Uma delas foi por tentativa e erro. A segunda foi organizando na tabela, pensando, né, as combinações. Se eu tiver 7 galinhas, né, e 0 coelhos, quantas cabeças eu vou ter, quantas patas eu vou ter, até achar o valor que correspondesse. E a terceira possibilidade que eu apresentei para solucionar foi por sistemas de equações. Mas eu não apresentei como resolver por sistema, né? Só dei uma pincelada. Então, a gente vai retomar desse ponto agora. Então, eu vou chamar de x o número de galinhas. Então, é a quantidade de galinhas, eu vou dar esse valor desconhecido, que é uma incógnita x. A quantidade de coelhos eu vou chamar de y, tá? Então, da primeira parte, a gente sabe que x mais y, ou seja, o total de animais que nós temos no quintal é igual a 7. São 7 cabeças, ou seja, 7 animais no quintal. E eu tenho galinhas e tenho coelhos, por isso x mais y. Na segunda equação, nós temos o total de patas. Então, se é o total, a gente já sabe que tem um somatório. E aí, a gente precisa pensar o seguinte: as galinhas, que é o x, tem 2 patas, por isso que a gente multiplicou por 2. E os coelhos, que é o y, tem 4 patas, por isso que a gente multiplicou o y por 4. Então, cada galinha vezes 2 é o total de patas que temos das galinhas. E o total de coelhos vezes 4 é o total de patas de coelhos que temos no quintal. Dessa forma, né, somando esses totais de patas, teremos 22 patas ao todo no quintal. E aí a gente precisa procurar, então, qual é uma solução que satisfaz essas duas equações ao mesmo tempo. Então, escrevendo como um sistema, nós teríamos isso aqui. A primeira equação foi aquela estabelecida ali, x mais y igual a 7. E a segunda equação, 2x mais 4y igual a 22. Possíveis soluções para essas equações, né, seriam, por exemplo, no caso da primeira equação, então eu vou procurar quais são os pares ordenados que satisfazem essa primeira equação. E aí, se eu ficar brincando de testar os números, eu vou encontrar esses pares ordenados aqui. Ou seja, quando x é 0, y é igual a 7. Quando x é igual a 1, y é igual a 6. E dessa forma, todos esses pares ordenados aqui seriam soluções dessa primeira equação. Para a segunda equação, a gente vai fazer a mesma coisa. Quais seriam possíveis soluções para essa segunda equação? Então, aqui também eu tenho alguns pares ordenados. 1 e 5, 3 e 4, 5 e 3, 6 e 1 e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Se a gente substituir o valor de x por 1, o que eu vou encontrar para y é o número 5. Se eu substituir x por 3, eu vou encontrar o número 4. E assim eu vou. Só que, professora, como é que a gente vai achar essas possíveis soluções? Não, a gente não vai precisar achar todos esses pares ordenados, não. O que a gente vai ter que fazer, na verdade, já vocês vão ver a seguir, é que a gente precisa de 2 pares ordenados apenas para cada uma das equações. Então, vocês não vão ter essas possíveis soluções, vocês vão ter que pensar nisso. Como? Dá um valor qualquer para x, pode ser inclusive o 0. E aí, ver qual é o y que vocês vão encontrar para esse x igual a 0. Pronto, tá aí um par ordenado.
Depois você dá um outro valor para x e vão encontrar um outro valor para y, que nem a gente fez lá para resolver as equações com duas incógnitas de primeiro grau. Tá joia? Bom, pelo método gráfico, então, a gente já sabe, né, pelo nome, que precisa fazer o gráfico. Portanto, tá aí aquela nossa malha quadriculada, né, o plano cartesiano, em que o eixo x é esse eixo da horizontal, que aumenta do zero para positivo, indo para a direita, e diminui gradativamente de zero para o negativo à esquerda. E o eixo y é esse eixo da vertical, que aumenta saindo do zero positivamente para cima e diminui do zero para baixo, né, indo para os números negativos. Como aqui no caso a gente está falando de soluções que sejam apenas bichos vivos, né, números naturais, inteiros, então não vamos trabalhar agora com os negativos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente acabou de ver os pares ordenados que são soluções para as duas equações. Eu vou precisar plotar todos os pontos aqui? Não, a gente precisa de apenas dois pares ordenados. Então, para a primeira equação, x mais y igual a 7, eu vou escolher, por exemplo, então vou marcar aqui o ponto 0 em x, então ele está aqui no x, ele está em 0, e y em 7. Então, vou marcar aqui esse ponto. E vou marcar também o segundo par ordenado, que é o par ordenado 1 em x. Então, aqui no eixo x eu procuro 1. E vou até ele encontrar a reta ali do número 6. Oxe, vamos marcar aqui de novo. Pronto. Agora, eu vou ligar esses pontos. Então, vocês podem fazer isso no caderno, com lápis mesmo e régua, né? Então, desenha a malha e agora vamos ligar. Então, deixa eu ligar aqui esses dois pontos. Pronto. Se eu for verificar, vejam aqui, ó, que o próximo par ordenado que era a solução, que é o 2 e o 5, ele cai em cima desta reta, né? Assim como o 3 e o 4 e etc. Então, essa reta agora que a gente marcou é a reta de soluções dessa primeira equação, x mais y igual a 7. E agora a gente vai desenhar a reta para a segunda equação. Só que ao invés de eu usar um outro gráfico limpinho, eu vou desenhar aqui em cima dele mesmo. Então, novamente, eu vou escolher aqui o ponto e vou plotar dois pontos que sejam soluções da segunda equação. 2x mais 4y igual a 23. Então, vou colocar aqui quaisquer dois pontos, pode ser 1 e 5. Então, aqui onde está o 1 em x, eu vou procurar o y em 5. E vou marcar aqui esse ponto. E vou usar um outro par ordenado, vou usar 7 e 2. Então, aqui onde está o 7, eu vou subir até o 2. Lembrem-se que o x sempre aparece primeiro do que o y, né? Então, por isso que eu sei que aqui eu estou acompanhando o x, então, se o x é igual a 7, o 7 tem que estar aqui no eixo x. Enquanto que o y equivale ao 2, que é o segundo elemento do nosso par ordenado. Feito isso, então, plotei dois pontos, dois pares ordenados, que são soluções da segunda equação. Agora, eu vou ligar esses pontos. Então, vou ligar o C ao D. Muito bem. Agora, a gente traçou, então, essa reta G, que é a reta de soluções dessa nossa segunda equação. E aí, reparem que essas duas retas se cruzam em um determinado ponto. Eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Eu vou até dar uma outra cor para ele, só para chamar mais atenção. Vou colocar ele de vermelho. Vou aumentar o tamanho também. Então, olha só. Reparem que o ponto E,
ele está na coordenada, então, para a gente dar a coordenada desse ponto, eu vou olhar para baixo até encontrar o eixo X, e quando encontrou, o X é igual a quanto? 3. E vou olhar para, né, a reta indo encontrar o eixo Y, e aí eu vou achar o número 2. Então, quem é esse par ordenado? Deixa eu ver se aparece aqui. Isso. Esse par ordenado é o par ordenado 3, 4. X igual a 3 e Y igual a 4. Esse é o ponto E, que é o ponto solução desse nosso sistema de equação. Então, para resolvermos um sistema utilizando o método gráfico, primeiro a gente precisa achar dois pares ordenados que sejam soluções da primeira equação. Como? Que nem eu falei. Supõe um valor para x e encontra o y correspondente. Supõe um novo valor para x e encontra outro y correspondente. Dessa forma, você já tem dois pares ordenados para essa primeira equação. Feito isso, vai fazer a mesma coisa para a segunda equação e achar mais dois pares ordenados. Professor, eu podia fazer de novo x igual a 0? Sim, para a segunda equação, sim. Você precisa ter dois pares ordenados para a primeira equação e dois pares ordenados para a segunda. Depois disso, você vai desenhar o plano cartesiano, então desenhar aquela malha, né? Lembrando que o x é a horizontal e y é a vertical. Então, horizontal é o deitado, vertical é em pé. E aí vocês vão plotar, ou seja, colocar lá, vão marcar nesse plano esses dois pares ordenados da primeira equação. E aí vocês vão ligar esses pontos usando uma régua, pode ultrapassar, né, esse limite desses pontos. A gente só determina essa reta, mas ela não para por ali. E aí, depois de plotar, então, esses dois pares ordenados da primeira equação, vocês vão fazer a mesma coisa para a segunda equação. Se quiser, pode até desenhar com um outro lápis de outra cor, para ficar mais colorido. E aí, então, né, traçadas as duas retas, que seriam as retas das soluções possíveis para a primeira equação e as soluções possíveis para a segunda equação, vocês vão chegar na conclusão. Pronto. O ponto de encontro, então, onde essas duas retas se cruzam, é a solução desse sistema de equações. Tá legal? Agora, então, vocês vão ao formulário, né, para aquela nossa velha dinâmica de registrar a presença e também se exercitar, fixar o conteúdo aprendido. No livro de vocês, esse conteúdo tá nas páginas 140 e 141. Vocês podem fazer o exercício 18 para treinar. Ele até fala em fazer o cálculo mental, mas tentem fazer de verdade, tá? Pode fazer escrito mesmo no caderno, para ajudar a fixar esse conteúdo. E até a próxima aula!